Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu, a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda terça às 18 horas responde uma pergunta que não quer calar. Nesse espaço nós podemos falar sobre qualquer assunto. Inclusive você que está acompanhando a gente pode mandar sugestões do que você gostaria de ouvir por aqui. Qual pergunta você quer que a gente debata? Basta procurar o meu Instagram, @mazinhadiniz, e mandar a sua sugestão. Ou então enviar pelo e-mail contato@pqnqc@gmail.com. Além de acompanhar a gente na sua plataforma de áudio predileta, você também consegue nos encontrar no YouTube. Não se esqueça então de tanto no agregador de podcast, seguir o nosso perfil, ativar as notificações e aqui no YouTube também se inscrever no canal e ativar o sininho. E a pergunta que não quer calar do episódio de hoje é: o que você nunca perdoaria? A gente fala isso muito um pro outro, né? E já começando a falar, eu não faço ideia de o que eu não perdoaria. A resposta de hoje é não sei. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa viver pra saber se perdoaria ou não. Porque tem muita coisa que a gente fala, não, eu nunca perdoaria uma traição, por exemplo. Só que você não sabe se você não viveu. Talvez, dependendo das ocasiões, acabe que você perdoe e tudo bem. Só que não dá pra gente falar o que a gente realmente perdoaria ou não se a gente não viveu. Discutir sobre perdão é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, sei que eu tenho dificuldade de perdoar e também tenho dificuldade de não guardar rancor. Esse é um defeito que eu tenho e confesso aqui pra internet. Quem me conhece intimamente como a Mari sabe que eu, infelizmente, guardo rancor de pessoas, guardo rancor de coisas que aconteceram desde a minha infância, sabe? Eu lembro o nome das crianças que me bateram quando eu tinha 5 anos, sabe? Dos adolescentes que fizeram bullying comigo quando eu tinha 15, sabe? Das pessoas que eu me ofendi por alguma coisa na faculdade. Então, assim, infelizmente, meu coração é um tanto duro nesse ponto. Só que eu guardo esse rancor, então eu não posso falar que eu perdoo facilmente, só que eu sempre fui educado pela minha família, pelos meus pais, para ser uma boa pessoa para os outros, né? Então, assim, eu sei que, apesar de guardar esse rancor, as pessoas das quais eu guardo rancor não sabem que eu guardo rancor delas, porque eu não externalizo isso. O que é bom? Não, porque eu fico sofrendo isso aqui. é um sinônimo de falso. Talvez. Mas isso né? a gente ouve Alguns até chamam hoje. de falso, outros chamam de diplomata. Isso a gente ouve até hoje em casa dos nossos pais, né? Quando a gente fala uma coisa, nossa, a pessoa fez isso, tô desse jeito, fala assim, tá, mas continua tratando ela bem, porque a gente não paga mal com mal. Então, se trata ela bem, como se nada tivesse acontecido. Mas Eu e a dentro... Sabrina fomos educados assim, né? Ó, você não gosta de tal parente? Beleza, mas continua tratando ele bem e fingindo que gosta, sabe? Eu sei lá até Mas que eu ponto acho que isso foi não bom. é perdão. Não, Porque... sim, eu só quis trazer isso aqui, mas eu acho que isso não tem a ver realmente com perdão. É porque eu acho que é um pouco de falta de perdão. Porque se fosse perdão, a gente não estaria não gostando. Não estaria sendo falso, né? Mas eu acho que é justamente aí que eu quero chegar. Pra gente conseguir começar a responder essa pergunta de hoje, o que a gente perdoaria, a gente tem que tentar discutir, entrar no consenso do que é perdão. Sabe? Tem gente que fala que perdoar é esquecer o que o outro fez pra você. Tem gente que fala que perdoar não é esquecer, que você não esquece, mas que é você conseguir confiar na pessoa de novo. E tem gente que discorda, sabe? O que é perdoar? Vamos lá, vamos pensar. Porque, assim, definições existem muitas, mas no nosso caso aqui, o que a gente vai considerar que seria o perdão? Eu acho que eu discordo um pouco da parte de perdoar e esquecer. Porque na maioria das vezes a gente aprende com a situação que a gente viveu. E se você acabar esquecendo só, aquela pessoa fez isso comigo, esqueci, já passou. Você vai desaprender um ensinamento que você teve. Tipo, nossa, não posso confiar tão fácil nas pessoas. Ou então, se está acontecendo alguma situação, eu preciso ter mais um pé atrás. Qualquer coisa que você tenha aprendido, você vai esquecer. Então, eu acho que esquecer não é perdoar. Tem mais que isso. É complicado pensar nessa questão do que seria perdão, né? Eu sou muito contrário do Felipe. Eu acho que eu sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Eu não... Enquanto eu sou a pessoa que não perdoa com facilidade a ponto de ser rancoroso e às vezes falso, a Mariana é a pessoa que perdoa com uma facilidade extrema a ponto de às vezes ser trouxa. Eu não costumo guardar rancor, mágoa. E
Pode até me chamar de trouxa, tudo bem, eu não ligo, mas eu prefiro ser assim. E eu vou dizer que eu não tenho vontade de mudar isso, porque eu acho que a falta do perdão, ela faz mal mais pra mim do que pro outro que eu perdoei, sabe? É uma coisa muito minha, é uma coisa muito íntima do ficar remoendo uma coisa me faz mal, ficar ali sofrendo porque aquilo aconteceu, porque fulano que eu confiava fez isso, e ai meu Deus, não consigo ficar convivendo com isso, sabe? Eu acho que o perdoar é uma forma de libertação também, sabe? Com Não certeza. do outro, mas sua. Não ficar preso numa história que já passou. Aconteceu, não tem como mudar. Você guardar a mágoa daquilo, não vai mudar o que aconteceu. Já foi, já passou. Eu também acho que não é esquecer. Mas pra mim, existe uma grande diferença entre o não esquecer e o lembrar a todo momento. Porque quando você lembra a todo momento, você não perdoou. Quando você passa por uma situação parecida, aí você para e pensa, fala, putz, peraí, eu já vivi isso há um tempo atrás e o resultado foi esse. Então, acho melhor eu tentar fazer diferente, eu perceber diferente o que tá acontecendo e ir com mais cautela. Porque isso já aconteceu antes. Aí, beleza, você não esqueceu, você usou como aprendizado. Agora, você ficar remoendo aquilo não é perdão. Não adianta você falar assim, te perdoo. Mas a cada oportunidade que você tem, você chega na pessoa e joga na cara dela aquilo que ela fez com você. Isso não é perdão. E outra coisa que eu acho também é que dependendo do que aconteceu, por exemplo, no meu caso, eu acho que tem uma coisa que pra mim, eu perdoaria, mas eu não continuaria junto. Pra quem não sabe, eu e o Felipe, nós somos casados. E se o Felipe me traísse, ia ser a maior decepção da minha vida, eu acho, Sim. pela confiança que eu tenho nele. Mas se isso acontecesse, eu acho que eu perdoaria, mas eu não continuaria junto com ele. E isso não significa que eu não perdoei. Sim. Isso significa que pra mim, perdoei, mas acabou. Porque eu me decepcionei a ponto de não conseguir continuar mais uma relação. E pra mim, a confiança, ela é uma das bases de um relacionamento. Seja de amoroso, amizade. Amoroso, amizade, Com família. certeza. Sim, pra mim, a confiança ela é a base de um relacionamento. Então, por exemplo, se eu encontrasse o Felipe, se isso acontecesse, se eu encontrasse o Felipe na rua depois, eu não ia virar a cara e fingir que nunca aconteceu nada entre a gente, que eu nem conheço ele. Eu falaria, oi, tudo bem, e pronto. Eu ia querer não ficar remoendo isso. Eu ia perdoar ele por mim, sabe, em primeiro lugar. Porque eu acho que ficar lembrando dessa traição toda vez faria mal pra mim. Mas isso não significa que eu preciso continuar convivendo, que eu preciso continuar junto, que a gente precisa ter um relacionamento. Porque uma coisa, gente, é quebra de confiança. E você perdoar uma atitude não significa que aquilo que foi quebrado vai ser reconstruído assim. Confiança é uma coisa que você demora anos pra construir. E como que você constrói uma confiança do zero só porque liberei perdão? Perdão não é mágico, sabe? Então, na minha opinião, eu consigo perdoar muito fácil, mas isso não significa que você vai continuar na minha vida da mesma forma que você estava. E pra mim isso não é falta de perdão, pra mim isso é questão de proteção. Nesse ponto eu concordo completamente com a Mari. Eu acho que confiança de fato é uma coisa que quando você perde, você não perde um pouco, você perde do zero, sabe? Reconquistar a confiança de alguém é um processo que vai levar bastante tempo. Então eu também não acho que eu conseguiria continuar num casamento onde eu perdi a confiança, né? Porque pra mim a confiança, como a Mari disse, é a base de um relacionamento. Se um dia a Mari me traísse, por exemplo, ao encontrá-la na rua, a minha reação seria a mesma que ela falou. Eu trataria ela bem, conversaria, sabe? Só que eu sei que a minha questão é que eu estaria fingindo que perdoei se a gente considerar que perdão é você não ficar ressentido por dentro. E, gente, eu não falo isso como se eu achasse que fosse o correto, tá? Eu falo isso reconhecendo que é um defeito meu, porque de verdade, eu tinha muita vontade de saber perdoar como a Mari sabe. Porque eu sou a prova viva aqui, testemunha de que quando você não perdoa, você faz mal pra você mesmo. Eu sei porque eu já fiz muito mal pro meu psicológico, já foram muitas sessões de terapia com o psicólogo falando sobre isso, como você perdoar o outro internamente é algo libertador, né? Sim, é uma habilidade que eu pretendo desenvolver. Todo mundo tem defeitos e sim, estou expondo os meus na internet. Só um comentário, inclusive, sobre isso que você tá falando.
é que é só perceber os traumas que você tem. Você não consegue esquecer tudo que aconteceu na sua adolescência, na sua infância. Sim. Já é o segundo episódio que você traz isso pra nós. Então, até os nossos ouvintes, né? Já perceberam. Ah, desculpa, então, eu não vou mais falar da minha infância. da Não, minha você adolescência. pode, não é isso Não que eu te tô perdoa, falando. Maria, não te perdoa. Mas a gente percebe que pra você, Felipe, essas coisas são bem marcantes mesmo. Então, significa um pouco não perdoar. E é uma coisa engraçada, porque nós três lidamos completamente com isso. A Mari perdoa e só fala quando alguém perguntar ou tocar na tela, ela comenta sobre. O Felipe, ele conta as histórias, você vê que ele tá com rancor e eu debocho das histórias. É isso. Sim. Eu faço piada de tudo que acontece. A Mari é o meio termo, eu sou o lado que sofre, sabe? No lado que foda-se. É isso. E só pra fechar esse ponto, eu pesquisei aqui no celular, né, o significado de perdão. Claro que depende do dicionário que você pegar, mas perdão seria a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou dívida. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Então, assim, eu tô ferrado, porque se perdoar é você eliminar qualquer rancor, então, assim, a pergunta pra mim, o que você nunca perdoaria? Pra mim é quase nada. Aí, tá vendo? Em momento algum, nessa definição, a gente fala que perdoar é esquecer. A gente fala que é eliminar os sentimentos negativos. Sim. Mas esquecer o que aconteceu, não. Então, eu realmente acho que perdoar faz bem, mas isso não significa que você tem que continuar vivendo a mesma situação. E falando em viver a mesma situação, a gente consegue relacionar com 2 casais que todo mundo conhece, eu acho, que viveram uma situação assim, só que continuaram na mesma situação depois. O primeiro é o Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank, que eu não sei se todo mundo sabe, mas lá para 2012, o Bruno traiu a Giovanna, eles já estavam juntos, e a Fer dele pareceu grávida. E aí falava que era dele, e aí eles terminaram, ele e a Giovanna. E depois que descobriu que a gravidez não era do Bruno, eles voltaram. E a Giovanna fala que se fosse preciso, ela viveria tudo de novo, porque ela e o Bruno se transformaram depois disso e eles não seriam o casal que são se não fosse por causa dessa traição. Então ela conseguiu recuperar a confiança nele e hoje eles têm aí 2 filhos lindos, 3 filhos, né? Lindos, inclusive. E Família tem uma maravilhosa. relação que, pelo que a gente consegue ver, claro que só sabe quem tá lá junto, mas parece muito boa a relação Sim. deles. Na internet é linda, né? Assim, a gente não sabe a vida real, mas Sim. realmente parece. E Sim. parece que ela confia nele hoje em dia plenamente. E assim, eu não julgo quem perdoa e quem decide reconstruir a história que foi perdida ali, né? Reconstruir essa confiança. Eu imagino que não deve ser fácil. É um recomeço, praticamente. Então, eu não julgo, de verdade. Eu não sei se eu conseguiria continuar junto. Por causa dessa decepção mesmo, assim, sabe? Eu acredito nessa questão de tirar o rancor, os sentimentos negativos. Mas eu não sei se eu conseguiria confiar naquela pessoa de novo a ponto de entregar meu coração, no caso de um relacionamento amoroso, construir, porque, gente, construir uma vida a 2 é muito difícil, sabe? Assim, uma coisa bem devagarzinha, é passo por passo, tudo que você vai construir é aos poucos. E aí, pensar em, nossa, mas aconteceu uma vez, será que não pode acontecer de novo? Isso realmente vai E se ficar essa acontecer dúvida. 16 vezes? Aí, eu acho que gente. eu nem sei te dizer qual seria o meu sentimento. Vocês sabem que nós estamos falando de... Arthur Aguiar e Maíra Card, que eu acho que todo mundo sabe essa história, ainda mais depois que o Arthur entrou pro Big Brother, que a história estourou mais ainda, que ela... Eu não sei nem se pode falar que é trouxa, ou o coração muito bom. Mas um dos 2 ela tem e ela perdoou 16 Não, traições. Eu tô procurando aqui enquanto você tá falando ainda o que Ela- que ela escreveu pra ele. Ela perdoou 16 traições dele, que ela sabe, pelo menos, das 16, né, que ele contou. E ela fala que ele mudou muito, que ele virou outra pessoa,
E ela perdoou ele. Inclusive, ele faz uma música pra ela, gente. Ele fez uma música. E na própria música que ele faz pra ela, ele fala: eu te traí não sei quantas vezes, mas eu te amo e não sei o que lá. De acordo com as últimas notícias, não foram 16, foram mais de 50. Mas a gente não sabe, né? A gente percebe pelo Big Brother que o Arthur, ele tem uma lábia. Uma carinha de cachorro sem dono. Não só isso, mas ele tem uma lábia. Ele tem uma dicção, uma forma de se comunicar muito bem. Quando ele tá nos jogos da discórdia, no ao vivo, você fala assim: caramba, até eu perdoaria ele. Sim, Porque realmente. ele conseguiu conquistar o Brasil, gente. O povo tá falando que o Arthur que vai salvar a guerra. É isso. Ele colocar ele pra conversar com o Putin vai tudo Não. resolver. Olha o que ela escreveu. Porque a gente fica pensando, como que ela conseguiu perdoar tantas vezes, né, gente? Porque de verdade, se você me traz, Felipe, uma vez, eu não Por que você tá me chamando de Felipe? Me Para as chama de pessoas amor. saberem quem é você, ué. Você não me chama de Felipe normalmente? Você ficou me criticando todos os outros episódios. Preciso fazer um exposed aqui. Porque eu fico falando você pra eles e vocês que estão escutando a gente não sabem quem é. Então eu tô falando os nomes pra vocês saberem com quem eu tô falando. É porque, gente, eu e a Mariana, a gente nunca se dirige um ao outro com os nomes Felipe e Mariana. Quando ela tá falando Felipe, é porque ela tá brava. Eu tô aqui já, tipo assim, eu traí ela alguma vez e eu não tô sabendo? Porque... Mas, enfim, prossiga. Amor. Amor. Se você me traísse uma vez, eu sei lá, vai que eu te perdoava e resolvia recomeçar. Mas essa quantidade de vezes não conseguiria. Mas ela tem uma explicação e no dia do aniversário ela postou. Gente, ela diz o seguinte: ninguém é feito apenas de qualidades, ninguém é feito apenas de defeitos. Eu sempre fui forte demais, autoconfiante demais, segura demais. Sempre acreditei em mim e acreditando em mim eu já apostei todas as minhas fichas em você. Perdi todas elas. Depois, quando eu não tinha mais fichas para apostar em você, eu resolvi apostar em Deus. Não porque eu queria, mas porque era a única coisa que me restava. Até porque eu não tinha mais fichas para apostar, mas Deus não me pediu nada em troca. Ele entrou no buraco que ficou. Deus vem pelo amor ou pela dor. E foi assim que eu descobri o amor verdadeiro. E descobri que eu deveria ter feito isso antes. Deixar minha vida nas mãos dele e não nas minhas. Me perguntam, você confia nele? Você não tem medo? Você acredita que ele mudou? Então eu penso, ele? Mas não é sobre ele, é sobre Deus. Eu acredito no que Deus preparou para nós. E ela ainda fala que ela tem gratidão pela transformação que Deus tem feito diariamente na vida deles. Então, na resposta dela, não é nele que ela confia. Ela acha que foi um propósito de Deus, pelo que eu entendi, tudo que aconteceu e toda essa mudança. Que se ela tivesse se apoiado nisso antes, talvez ela não teria sido traída tantas vezes. Essa é a interpretação que eu consigo tirar desse texto. Me perdoa. Se você tem a mesma crença da Mayra Card, beleza, eu respeito sua crença, mas a minha crença é que você é um trouxa. Porque... não, gente. Você tá vivendo um relacionamento que você sabe claramente que você não confia na pessoa. Sim. E tá tipo, Deus vai me levar pro caminho melhor. Inclusive, assim, a gente vai entrar um pouco no assunto religioso aqui, falar um pouco de Deus, do cristianismo. Já, então, eu vou até puxar o filme que muita gente me recomendou, né? Que todo mundo conhece, A Cabana, que traz uma mensagem muito interessante sobre o perdão, e é um filme que eu gosto pra caramba. Mas antes de falar do filme, eu gosto, concordo e creio em tudo o que a religião cristã, principalmente as palavras de Jesus Cristo, falavam sobre perdão. Perdão é realmente algo libertador. Ninguém deve viver com rancor, com ódio de outra pessoa eternamente. Só que, assim como tudo que é ensinado na Bíblia, é muito importante que as pessoas saibam pegar os ensinamentos de uma religião e entender quando que você consegue trazer a religião como um equilíbrio e algo para edificar a sua vida, do que quando você está usando discurso religioso para tapar uma coisa que está muito errada com a peneira. Sabe? Essa ideia de que você deve sempre perdoar, eu vejo isso muito acontecendo em relacionamentos onde o cara é um escroto e a mulher fica lá assim, não, ele vai mudar, eu perdoo porque Deus ensinou a gente a perdoar. Jesus quer que a gente perdoe. Não é assim. Sabe, coisa... é assim. Jesus quer que você perdoe. Beleza. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você insistir numa relação que te faz mal. Obrigado, melhorou o que eu quis dizer. Porque é isso que eu penso, sabe?
beleza, você pode perdoar no sentido de não guardar rancor daquela pessoa, mas por quanto tempo você vai continuar se menosprezando e se permitindo continuar numa situação de uma pessoa que não está disposta a ter fidelidade a você no relacionamento? Se você acredita tanto em Deus, por que você não acredita que você descobrir a traição foi um sinal falando, sai fora dessa? Pra mim, tipo assim, Mayra Card tava falando que Deus que mostrou pra ela, pra mim Deus tá assim, eu te mostrei 16 vezes. Ou Agora 50. é com você. Assim, eu não vou julgar ela também. Eu acho que a vida é dela. Se Claro. ela tá vivendo uma nova história, se ele realmente mudou, se ele se provou ter sido uma pessoa melhor e hoje quer realmente estar com ela, com a filha, e eles construir a família deles a partir de agora do Sim. zero, beleza. A única coisa que eu acho é que talvez ela não tenha realmente perdoado ele. Porque ela traz muito essas histórias à tona. Sim. E, tipo, a gente só sabe dessa quantidade de traições porque ela contou. Porque ela vai na internet e ela não deixa essas histórias morrer. Gente, Sim. ela conseguiu... Ela teve a capacidade de fazer uma propaganda do Santander falando que ela sabe como dividir. Tipo, agora, recente, sabe? Enquanto passa o Big Brother. Se ela decidisse falar que ela optou, então, por ter um relacionamento aberto, beleza, gente, eu super respeito galera que fala, não, quero ter um relacionamento aberto, onde eu e minha esposa, eu e meu marido podemos nos relacionar com outras pessoas. De boa, mas não é esse o caso. E assim, só pra deixar claro, pra não ficar parecendo também que eu estava julgando ela por perdoar, não julgo ela por perdoar, não julgo ninguém que perdoa. O que eu julgo, sim, sei que não deveria julgar, mas estava julgando, é ela querer enfiar Deus no meio da história e falar, tipo assim, não, eu tô aqui porque eu confio em Deus. Gente, Deus tá chorando lá em cima. A gente não pode afirmar que Deus tá chorando, que não é isso que Deus quer pra ela. Gente, não dá pra gente afirmar nada. É a vida dela, é a vida dele, a gente tem nada a ver com isso. Então, assim, você vive o que você quiser. Mas eu realmente não conseguiria continuar depois de tantas traições, a não ser que fosse assim, depois de anos a pessoa tivesse me mostrado que ela é outra e que a gente realmente tem chance de dar certo. Porque eu acho que o ideal, assim, é você perdoar pra você respirar melhor, pra você esquecer os sentimentos ruins. Sabe? Mas pra você viver, pra você seguir em frente. Porque o não perdoar te atrasa. Sim. Isso te segura, né? Porque você fica preso numa história e você não vai pra frente. Você fica ali sofrendo, remoendo. Traz insegurança de se vai acontecer de novo. Sim, você fica preso naquele negócio que não te deixa viver outras oportunidades, conhecer novas pessoas. Seguir em frente. E tem tantas coisas que podem te causar sensações ruins. Tipo, uma pessoa que te trai num relacionamento amoroso. Um amigo que faz uma coisa com você que você jamais estivesse esperando. Alguém que te puxa a perna no seu emprego, uma pessoa que você confiava. Um o familiar seu que te chefe, decepciona. um familiar que te decepciona, que faz algo com você que você não esperava de jeito nenhum. Então, existem tantas coisas que podem magoar a gente. Não só pessoas, situações, às vezes coisas que você faz que você não era capaz de imaginar que você faria aquilo. Porque quantas vezes a gente erra e quantas vezes a gente cobra da gente mesmo o nosso erro. E é importante que a gente saiba perdoar não só o outro, mas a gente também. Porque, cara, errar é humano, sabe? É muito fácil. A gente está suscetível a erro todos os dias. Então, a gente vai levantar e a gente vai errar durante aquele dia. Você não vai passar ileso nenhum dia. Todo dia você vai cometer uma coisa errada. Seja com alguém, seja com você mesmo. E é aí que o perdão precisa entrar. O perdão precisa entrar no... Eu preciso perdoar para eu poder aprender, não fazer de novo. Eu preciso perdoar o outro para eu seguir em frente. Porque todo dia eu preciso caminhar e eu preciso ir pra frente. Não dá pra ficar vivendo o pra trás, o passado e preso nisso. Então eu acho que o perdão é muito importante. É por isso que eu tento perdoar tudo que acontece na minha vida. Por isso que eu não vou falar que o que eu não perdoaria. Eu acho que não existe nada mesmo que talvez eu não perdoaria. A não ser que seja uma coisa assim, que eu não passei por isso. Espero nunca passar. Mas existem coisas que só de pensar me dão calafrios. Meu sonho é ser mãe. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade. E se eu tiver um filho e eu acho que alguém fizer uma maldade muito grande no sentido de abuso, no sentido de até, tipo,
uma coisa bem pesada mesmo, um homicídio, sabe, com um filho meu, eu não sei se isso eu conseguiria perdoar. Mas eu também não sei dizer que eu nunca perdoaria isso. Porque é algo muito forte, eu não sei qual é o amor de uma mãe. Imagino que deva ser muito grande, imagino que deve ser uma coisa surreal, que a gente não consegue imaginar sem sentir. Mas talvez seja uma das únicas coisas que eu não conseguiria perdoar. Porque quando eu penso nas minhas sobrinhas que são crianças e penso em alguém fazendo uma maldade pra elas, meu sangue já ferve, sabe? Tipo, maldade mesmo, dessas pesadas que a gente vê na televisão, de gente que abusa de criança mesmo, de pedofilia que eu tô falando. Então, talvez esse tipo de coisa eu não conseguiria perdoar, porque é muito forte. Mas eu tentaria trabalhar. Mas hoje, de tudo que já aconteceu na minha vida até hoje, não teve nada que eu não consegui perdoar. Mas teve pessoas que eu precisei tirar da minha vida, porque eu perdoei, não tenho rancor, não tenho mágoa, nem lembro dessas pessoas, mas eu preferi não conviver mais, porque eu não queria que continuassem me fazendo mal. Sim, eu confesso que você, a Mari, é um bom exemplo de pessoa que eu levo pra minha vida nesse ponto, sabe? Eu gostaria muito de aprender a perdoar como a Mari sabe. Até porque a Mari é um tipo de pessoa que ela sabe, como ela acabou de dizer, quando ela deve perdoar, mas se afastar. Né? Aquilo que a gente estava falando agora sobre relacionamento. Você pode perdoar a pessoa que te traiu, mas você não precisa continuar se submetendo a estar naquela situação. Né? Eu acho que a Mari sabe bem como filtrar isso na vida dela. É uma coisa que eu gostaria de saber fazer também. Mas já que a Mari, inclusive, tocou nesse assunto aqui, sobre se fizessem algo com seu filho, vamos falar da Cabana. No filme e no livro também, A Cabana, a gente acompanha o personagem Mackenzie Allen, que é um pai que tem 3 filhos e a filha mais nova acabou de ser sequestrada, violentada e morta por um criminoso. E ele fica muito rancoroso com isso, ele começa a levar vários sentimentos negativos para sua vida que vão muito além do luto. Ele tem raiva do criminoso, ele tem raiva dele mesmo porque ele se sente culpado por ter deixado aquilo acontecer com a filha, e ele tem raiva de Deus porque ele vem com aquele questionamento, né? Se Deus é tão poderoso, por que ele não salvou a minha filha? Por que Deus não faz nada para amenizar o nosso sofrimento? E eu gosto bastante do filme da Cabana porque, apesar dele ser vendido por muitos como um filme cristão, muita gente não gosta de assistir porque pensa, vai ser um filme falando da Bíblia, não tô afim, não tô com um saco pra filme religioso. Mas, na verdade, A Cabana é um filme que tende a até ofender um pouco as pessoas que são religiosas com mente muito fechada, justamente porque ele vem com uma proposta de que não existe uma religião correta, porque ele vem com a ideia de que Deus pode ser representado através de várias formas, através de várias imagens. Isso é a coisa que eu mais gosto no filme. Na minha cabeça, Deus é a Octavia Spencer, sabe? A atriz que interpreta o personagem Deus Pai, porque temos Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Então, Deus Pai e Deus Filho. Isso. Pai é interpretado pelo Octavia Spencer. Mas, enfim, tem alguns momentos nesse filme quando Deus leva o personagem Mackenzie para a cabana e começa a conversar com ele, tentando fazer ele entender onde que é que ele deve inserir o perdão na vida dele. Então tem algumas frases que eu coloquei aqui do filme e do livro também, que eu acho muito interessantes, que são trazidas pelo personagem Deus na história. A primeira é que perdoar não significa esquecer, né? Isso é uma coisa que o filme deixa bem claro, de que você jamais vai conseguir esquecer alguém que fez um mal terrível para sua filha. E Deus diz o seguinte, inclusive: todas as vezes que você perdoa, o universo muda. Cada vez que você estende a mão e toca um coração ou uma vida, o mundo se transforma. O perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa, para libertá-lo de algo que vai destruí-lo, que vai acabar com a sua alegria e capacidade de amar integral e abertamente. E eu acho que isso toca bastante num ponto que já comentamos aqui. Quando você não perdoa, você está fazendo mal para você mesmo, né? E quando você pensa nessa história aqui, um cara perdoar o assassino da sua filha, mas gente, isso não tá querendo dizer que o cara devia dar as mãos pro assassino da filha dele e sair, vamos ser amigos, eu gosto de você, dele. Sabe? Não é isso. A grande questão é que o cara continuar alimentando aquele rancor, alimentando aquela violência dentro dele, não vai mudar o que o assassino fez, não vai trazer a filha dele de volta. Inclusive, o filme mostra muito bem como
o fato do personagem não perdoar estava fazendo com que ele trouxesse coisas negativas para a família dele. Ele não conseguia mais ter um relacionamento bom com a sua esposa, com a filha mais velha dele, porque quando a filhinha mais nova foi sequestrada, foi porque o pai teve que ajudar os dois irmãos mais velhos, porque eles estavam num barco no meio do lago e os dois caíram no lago. Ele teve que ajudar, enquanto ele ajudou, a filhinha mais nova foi sequestrada. Então a filha mais velha sente muita culpa. E ela começa a ter um péssimo relacionamento com o pai, porque como o pai não consegue liberar perdão para essa situação, a filha também sente que o pai a culpa e o relacionamento dos dois tá por um fio. Então, assim, o filme, independente da sua crença religiosa, é muito interessante, né? Eu não li o livro, mas muita gente que eu conheço já leu e recomendam também. Então, leiam o livro, assistam o filme. Acho que, independente de crença, ele consegue trabalhar bastante essa questão de que você não perdoa o outro para voltar a ser amigo de alguém, você não perdoa o outro pra falar, não, beleza, eu confio em você, vem pra minha vida. Não, você pode perdoar alguém que você não quer que faça parte da sua vida. Mas o perdão pro outro é algo mais pra si mesmo, né, do que pra pessoa que te ofendeu a princípio. É muito o que eu falei, eu acho, assim. O perdão, ele é como se fosse um sinônimo de liberdade, sabe? É você se libertar daquilo que tá te prendendo, porque sentimentos ruins, eles vêm pra deixar a gente mal, sabe? A gente fica mal, a gente fica preso, a gente se limita muito quando você não consegue viver. Por exemplo, se você tem uma experiência ruim num relacionamento onde alguém te machucou, se você não consegue liberar perdão, você não consegue se entregar em um outro relacionamento, em conhecer uma nova pessoa. Porque não significa que se alguém fez uma coisa ruim, a outra pessoa que você tá conhecendo agora vai fazer. E às vezes você perde chances de conhecer e se entregar pra coisas novas e que poderiam ser super boas por causa de experiências negativas que você não conseguiu esquecer, que você não conseguiu desvincular de você, né? Liberar esse perdão. E pode ser que aconteça de novo e que você quebre a cara de novo. E a vida é isso, é cair, levantar, seguir em frente. O perdoar pode ser um seguir em frente e aprender. Sim, eu acho que é isso, sim. Acho que é uma ótima definição, sabe? É o seguir em frente e aprender, se libertar e, sabe, tipo, vamos embora? Vamos deixar pra trás o que ficou pra trás? Vamos deixar lá atrás mesmo? Vamos esquecer no sentido de, fica aí. Se por acaso eu precisar de você e dessa experiência, peraí, como que eu posso fazer? Eu já tive uma assim, agora eu vou seguir com essa experiência que eu tive. E ficar melhor, ficar leve, sabe? A gente precisa de leveza pra levar a vida, porque a vida já é difícil por si só. E agora, gente, tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. A gente precisa levar a vida com leveza, a gente precisa perdoar, mas eu precisei separar uma das respostas do Instagram aqui. Eu vou ler só uma, prometo. Que pra mim, assim, eu acho que talvez, pensando nisso, seja uma coisa que eu ainda não consigo perdoar. A _Arine mandou pra gente. Eu não perdoo o bolsominion. Se você que tá escutando a gente é bolsominion, eu quero te dizer, e eu não tenho vergonha de falar isso, que venham os hates, eu quero te dizer, eu não consigo te perdoar. Mas calma, eu vou te interromper agora, porque não acho que isso seja verdade sobre você. Inclusive, esse exemplo do bolsominion, ele é um ótimo exemplo pra gente chegar na conclusão sobre perdão. Você perdoa e já perdoou muito bolsominion. Verdade. A grande questão é que depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, se o bolsominion continua insistindo em ser bolsominion, aí beleza. Aí é aquela questão, já te perdoei uma vez, mas não dá pra você continuar insistindo no erro, cara. Aí é aquela questão, por que a gente teve que citar a Mayra Card e por que talvez eu tenha me exaltado um pouco quando a gente falou dela? É porque, assim, tudo bem, cada um faz o que quiser com a sua vida, mas a diferença entre você perdoar uma pessoa, né, mas depois você ter que perdoar uma pessoa uma segunda vez porque ela tá insistindo no erro, né, ou 16 vezes, ou 17, como no caso do bolsominion, perdão não tem limite, mas paciência pra conviver, tem. Mas igual a gente que perdoa aprende, a pessoa que fez a coisa errada e que foi perdoada também tem que aprender para não fazer de novo. Eu acho que essa é a grande questão. A gente talvez esteja conseguindo chegar numa
uma conclusão, apesar de eu ainda não saber responder a pergunta. Por que eu nunca mas perdoaria? É porque você, amor, infelizmente, ainda precisa trabalhar ou aprender a perdoar na sua vida. Eu espero que eu ainda tenha alguém na internet que goste de mim quando esse episódio acabar. Porque... As pessoas espero às que vocês vezes me vão... perdoem. Eu acho que talvez as pessoas vão até se identificar com você. Existe muita gente que tem dificuldade em liberar perdão. Sim. Isso é normal, gente. E também não tem que julgar a pessoa. Quando você tá decidida a aprender a fazer isso, ponto. Agora, se você não consegue, é isso. Vai fazer o quê? Você vai trabalhar pra que você consiga um dia. Nunca é tarde pra perdoar. A gente acabou de falar. Você tem 25 anos, você pode começar a aprender. Nunca é tarde pra ninguém. Com 25, com 80, com 90. A gente tem até o nosso último suspiro de vida pra aprender a fazer isso. Eu não sou uma pessoa hoje totalmente religiosa. Eu acho que eu já fui muito, você sabe disso. Mas eu tenho um lado espiritual muito grande na minha vida. É uma coisa que eu gosto muito, que eu tento me conectar sempre. Acredito em Deus, respeito todas as crenças. Acho que toda religião, gente, toda crença, desde que você faça o bem pro outro, é super válida, não tem certa, não tem errada. Acredite no que você quiser e no que faz bem pra você. Desde que você faça o bem pro outro, sabe? Eu só acho que a gente não pode usar de nenhuma religião pra fazer maldade. E isso existe em todas. Na religião que eu fui criada, o que mais tem é maldade. Sim. Né? Das pessoas. Então, assim, eu acho que é só a gente saber isso. Mas no que eu acredito, no que se conecta comigo, eu gosto muito quando Jesus fala na Bíblia que a gente deve perdoar 70 vezes 7. E quão é difícil fazer isso, né? E que não existe limite, não existe quantidade de vezes que você tem que perdoar. Tipo, ele fala 70 vezes 7 como contando, mas falando que isso precisa ser pra sempre. Você deve liberar esse perdão. E é isso que eu tento colocar pra mim, pra eu conseguir perdoar quando as coisas acontecem. Principalmente pra eu conseguir me perdoar. Porque eu perdoo muito facilmente os outros, e isso é um fato sobre mim. Mas um outro fato sobre mim é que a minha dificuldade é me perdoar quando eu faço uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu julgo errada. Eu sou a pessoa que mais me cobro. Eu tenho muito problema em relação a isso, a entender que eu erro, que eu sou humana e que eu preciso me perdoar pra seguir em frente. E às vezes eu fico me cobrando isso internamente e é uma das coisas que mais me fazem mal. Então, assim, eu acho que o perdão, ele é realmente isso que a gente falou até aqui. É uma forma de libertação. É muito difícil. Existem coisas simples que às vezes a gente não perdoa. Então essa pergunta, o que você nunca perdoaria, é muito complexa, porque nunca é muito tempo. E dizer nunca é uma coisa que eu não gosto de falar, né? Eu sempre falo assim, nunca diga nunca, porque você pode se arrepender, você pode morder na língua, a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, a gente não sabe qual é o nosso propósito e o que pode acontecer. Existem várias coisas que a gente já falou que não faria e mordemos na língua bonito. Exatamente. Então, assim, eu acho que nunca perdoar é muito tempo. Mas existem coisas que são mais difíceis, sim. E eu, Mariana, sou a favor de que a gente trabalhe para que consiga liberar isso por você mesmo. Para você que tá ouvindo a gente, se você tem essa dificuldade, se você tem vontade de trabalhar isso, você faça isso, porque eu acho que isso vai te libertar, sabe? Mas também não significa que você precisa ser melhor amigo das pessoas que te magoaram, não. Então eu acho que é isso o perdão, assim. E tem uma coisa muito importante. Eu acredito que espiritualidade é algo muito importante para a vida de todo mundo. Quer você busque isso através da religião ou através de outros meios. Então, beleza, se você quer aprender a perdoar, vá por esse lado. Mas não se esqueçam também que trabalhar o seu psicológico também é importante. Então, façam terapia, busquem ajuda profissional, né? Porque eu falo por experiência própria de que é quase impossível você aprender a perdoar sozinho. Isso é uma coisa que eu tento aprender comigo mesmo e, assim, sem a ajuda de um profissional é muito complicado. Sim. Mas, resumo da história aqui, então, é que Felipe precisa aprender a perdoar. Sabrina é muito foda-se pra qualquer um pra ter que perdoar alguém porque ela não tem sentimentos. Peraí, como assim? E Mariana perdoaria até o Bolsonaro, só não perdoaria o marido, porque foi a única pessoa que, em todos os exemplos que ela deu, ela disse que não queria mais na vida dela. Mas enfim. Eu falei que eu te perdoaria, só não continuaria com você. E não quer dizer que eu não tenho sentimento. Eu tenho sentimento, só que eu não vou deixar alguém que não importa na minha vida ter mais importância do que as coisas que eu realmente importo. Então, mas eu acho que você perdoa, mas você é uma pessoa que, tipo, corta
Sim. pela raiz. É que a do Sabrina mal. não sofre, né? Gente, eu queria Claro que ela ter. sofre. Não, no seguinte sentido. A Eu Sabrina. entendi o que ele quis dizer. Eu digo que ela não sofre no seguinte sentido. Ela vai ali e perdoa. Se a pessoa vai continuar insistindo no erro, se a pessoa vai continuar ofendendo ela e tudo mais, ela vai criar distância da pessoa e ela não vai sofrer pela distância. Ela vai falar, beleza, tirei da minha vida. Sabe? Um ótimo exemplo disso é que depois que eu vim pra São Paulo, eu cortei contato com quase todo mundo. Eu deixei literalmente 4 pessoas, 5 pessoas que eu converso em Uberlândia sem ser família, de amigos, porque o resto eu falei, não vai fazer diferença na minha vida, e tô nem aí, deixa eles lá, e eu aqui no meu canto eu tô feliz, e é isso. Mas não quer dizer que se eu encontrar na rua, eu vou tratar mal. Claro, vou tratar super bem, vou abraçar e tudo mais. E não quer dizer que você guarda algum rancor dessas Não, pessoas ela- também. Sim, mas eu falei aqui brincando, tentando definir quem nós três somos hoje, porque eu acho que essa é a grande questão. Na frase o que você nunca perdoaria, a palavra mais forte não é o perdoaria, é o nunca. Né? O que nós três falamos aqui hoje pode mudar amanhã, pode mudar daqui uma semana. Sim. Né? Realmente eu acho que não existe resposta certa pra isso que você nunca perdoaria, porque a resposta certa é aquilo que a Sabrina falou no comecinho do episódio. Eu não sei. Ninguém sabe, porque você não sabe como que você vai estar lidando com seus sentimentos daqui a uma década. Então, é isso aí, gente. Se É esforcem isso pra aí, perdoar. gente. É isso aí. Se vocês quiserem falar com a gente, até falar pra gente, talvez, que vocês nunca perdoariam, né? O que vocês acham aí sobre esse tema de perdão? Mandar sugestões de temas e ainda dizerem o que vocês acham do podcast e dos nossos episódios que já foram lançados. Nos sigam nas redes sociais. O meu Instagram, TikTok é @mazinhadiniz. Não é @o Felipe Barbosa. Felipe com 2 P's. E o meu é @sabrina.abarbosa. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o vídeo, ativem os sininhos de notificações, além de compartilhar com seus amigos. E ainda você pode nos seguir e ativar as notificações na sua plataforma de áudio preferida. Isso vai ajudar esse nosso projeto, que está aí no seu 5º episódio, e a gente fica muito feliz se você puder fazer isso por nós. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos novamente na próxima terça às 18 horas. Até lá! Até! Até!